Senhor presidente, boa noite. Mesa diretora, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipe que nos assiste através das redes sociais e os que acompanham aqui da casa as sessões legislativas da Câmara Municipal. Gostaria, antes de entrar propriamente no assunto, fazer uma reflexão com os colegas vereadores. Um governo, independente de governo, quando ele se inicia, é natural que se monte uma base de sustentação, independente do governo, para que se possa implantar os seus programas de governo defendidos durante o pleito, durante a eleição, e que foi exposto e colocado e prometido para a população. E é natural também que no início do governo, senhores vereadores, tenha-se também a oposição, ou aqueles vereadores que são independentes para fazer a fiscalização. É assim que acontece na democracia. Existe governo e existe a oposição, que é para fiscalizar. Mas a oposição nunca é contra a cidade. A oposição sempre é favorável à cidade. Esses vereadores têm uma posição mais enérgica, têm uma posição mais de independência. E ele pode cobrar ações e cobrar justamente as atividades que foi prometido que não estavam sendo cumpridas. E agora é natural que no decorrer do governo, vereadores que davam base não dê mais essa base de sustentação, porque está vendo que o governo realmente não cumpriu aquilo pelo qual foi combinado também com a base. E eu quero ser solidário com o vereador Sanderson, porque a chefe do Poder Executivo não faltou com a verdade com o senhor. Faltou com a verdade, foi com o bairro de São José, foi com a população de São José, e um compromisso que ela assumiu publicamente na chefia do Poder Executivo e não mais como candidata. É muito grave o que nós estamos falando aqui na noite de hoje. É muito triste quando a gente vê um governo definhando do jeito que o governo, do qual a senhora é líder, vereadora Mary, está definhando. É muito triste a gente ver a população de São José cada vez mais oprimida. É muito triste a gente ver o josefense sem a autoestima que tinha até há pouco tempo. A autoestima essa que foi levantada na gestão do nosso atual senador da República, Dário Elias Berger, que lá no Senado não tem medido esforço para atender a nossa cidade. E nós deveríamos dar o exemplo para a nossa população. Porque ele resgatou a autoestima do josefense. São José era uma cidade dormitório. Hoje nós somos a 5ª economia do estado de Santa Catarina. E estamos passando essa vergonha. Que é uma vergonha. Nós dizemos que uma 5ª economia do estado, nós estamos com o posto do bairro de Areias fechado. É uma vergonha dizer que o posto do Zanelato está fechado. É uma vergonha a creche do Cristo Rei está fechada. É uma lástima a creche do Zanelato está fechada. É uma vergonha o Vista Alegre também está fechado, vereadora Mary. É uma vergonha um déficit de vagas de creche, mais ou menos 4.000. Ou não é uma vergonha, senhores vereadores? E não é motivo para nós nos rendermos. Olha, um dia antes da deflagração da greve, o qual eu estive lá acompanhando, é muito triste, eu como vereador da cidade, porque ninguém é favorável à greve. Porque os próprios professores têm filho na rede municipal.
Os professores vão ter que repor essas aulas. Os alunos terão que ter um calendário reforçado. A saúde, que já é uma lástima. O posto, tem posto de saúde que não tem manutenção de ar-condicionado, que é o mínimo. Tem posto de saúde que faltam os remédios que são de uso contínuo. Meu Deus, num final de governo, a gente era para estar falando aqui das coisas positivas, mesmo tendo independência. Mas eu quero dar um recado para a senhora prefeita. Como eu dei aqui no dia que a senhora esteve aqui, na abertura do processo legislativo. Quero dizer que eu ouvi a sua entrevista na CBN. E a gente sente pelo sentimento, vereador Michel, quando a pessoa é bem intencionada, quando o cidadão quer resolver as coisas. Você sente, doutor Geraldo, a boa intenção do cidadão. E a senhora prefeita, que é uma cidadã como eu e como qualquer um membro dessa cidade, a senhora deveria dar uma entrevista desarmada e não com pensamento de vingança ou de revanche. E não a senhora ir na entrevista da CBN dizer da possibilidade de entrar com um pedido judicial para declarar a greve legal. A senhora deveria sentar com a classe, independente de estar em greve ou não. Porque se eu fosse prefeito, nem entrariam em greve os servidores. Alguns colegas riem. Alguns colegas riem e sorriem. Mas eu acredito na democracia. E democracia sem diálogo não existe. Aí é ditadura. Quero dizer para a senhora que Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E Ele me botou nesse parlamento no seu mandato. Um jovem humilde. Trabalhador como os servidores públicos. Para poder estar do lado, assim como tenho certeza que os vereadores de bem vão estar do lado da sociedade. Nós vamos estar do lado, prefeita, daquelas pessoas que precisam da gente. A senhora deveria ter um mínimo de humildade, um pingo de sentimento e conversar. Porque a conversa, a gente consegue encontrar o melhor caminho. E o que a senhora está tomando como postura, não é postura de uma pessoa democrática. Então eu gostaria de continuar, senhor presidente, que independente de quem ocupa, Santos, um cargo de prefeito, ele tem que ter a hombridade ou a humildade de poder dialogar. Foi dito aqui pelo vereador Adriano, foi dito aqui por outros vereadores. O vereador Amaury também falou. Eu também me manifestei. Outros colegas falaram que a greve estava por estourar. E o que é que fez o Poder Executivo? O que é que fez o secretariado da prefeita? Então, a gente vê que as coisas não acontecem. E isso entristece a gente. Eu quero dizer para vocês, quando a prefeita disse que vive um momento de crise, eu escutei hoje ela falando isso na CBN, e que ela teria mandado os projetos, e foi trazido aqui pela líder de governo. Eu não tenho nada contra a líder de governo, eu tenho um carinho muito grande pela líder de governo, mas eu preciso transmitir isso para a senhora, para que a senhora transmita para a chefe do Poder Executivo. Que encaminhou o mesmo projeto do qual a gente fez emenda e que nós não limitamos o pagamento, o investimento nos servidores, a questão do limite prudencial. E por que nós estamos no limite prudencial, meu povo? Por que, vereadores? Porque o município, eu já disse isso aqui outras vezes, gasta muito e gasta mal. Está gastando agora 300 mil reais numa feira cultural. Eu não sou contra a cultura, mas nós temos que ter prioridades.
Enquanto isso, o nosso cidadão daqui da cidade não tem investimento cultural. Quero fazer um cálculo aqui, que eu já fiz nesta casa esse cálculo. Hoje, pelas leis que tem no município e pelo quadro da nossa cidade, vereador Adriano, nós temos mais ou menos em torno de, porque ninguém sabe ao certo, porque tem as leis esparsas, mas nós temos mais ou menos de 700 a 750 cargos comissionados na cidade. É uma realidade. É uma realidade, está no portal da transparência. E quando aí o vereador Adriano vem na tribuna e diz que o primeiro corte no limite providencial da lei de responsabilidade é aonde? É no cargo comissionado. E a senhora prefeita disse que não ia demitir nenhum cargo comissionado por causa da crise. Ela disse em jornal de circulação. Em contrapartida, ela prejudica aquela classe que mais necessita e que são servidores concursados independentes de governos. Eu fiz uma conta que se nós reduzirmos, vereador Sanders, de 700 ou 750 para 400, que já é um bom número, nós temos uma economia, Mary. Se você multiplicar 350 cargos comissionados vezes 5 mil, que é a média entre impostos e pagamento do servidor, você tem 1.750.000 mês. Se você multiplicar isso por 13, levando em consideração apenas o 13º, sem férias e sem apresentação de diárias, etc, 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 nós temos um pagamento de em torno de 22.750 milhões. Se nós fizermos uma conta vezes 4, que é o mandato, a economia é em torno de 91 milhões. Uma conta baixa, chega a 100 milhões. São recursos esses que podem ser implementados na folha dos servidores, que pode atender melhor o profissional da saúde, que pode atender melhor o profissional da educação, que são as bandeiras de qualquer governo, independente de bandeira partidária. É saúde, educação e segurança. Um dia desse vi no Facebook novamente que até hoje a Guarda Municipal não recebeu ainda os uniformes. E isso é uma matéria que nós deliberamos no ano passado e que ela disse que em 30 dias a licitação estaria resolvida. Eu estava lá na reunião. Faltou com a verdade mais uma vez conosco. Tem vários amigos que me dizem que São José tem jeito, mas falta prefeito ou prefeita, porque ela está faltando com a cidade. Ela está brincando. Essa palavra eu nem gosto de usar, porque brincar é coisa séria também, porque criança precisa brincar. Ela está faltando é com respeito conosco. Está faltando com respeito com a população. E o povo, mais uma vez, vai sentir. A última greve durou quase 30 dias, por falta de diálogo. E nesta casa, neste parlamento, e eu coloquei na última vez que subi na tribuna aqui, recebi um ofício do sindicato que foi encaminhado cópia para mim, e acredito para os demais vereadores, pedindo ajuda da Câmara, veja só, para nós abrir o diálogo. Vereador Sanders. É por isso que os vereadores que davam baixa sustentação para esse governo não dão mais, vereador Amaury. Porque as pessoas cansam. E os atos demonstram quem você é. Os atos demonstram o quanto você está comprometido ou não com a cidade. E esse governo só tem dado demonstração de atos falhos. Atos não condizentes com a realidade que nós vivemos em São José. E as pessoas vão vendo que não adianta. Muitas vezes nós temos secretários bons no governo, e eu já registrei isso aqui em outras oportunidades. Temos secretários bons, eu já elogiei, vou elogiar novamente. O secretário José Natal Pereira. Sempre foi solícito, independente de quem era o vereador, se era de oposição ou se era de governo.
E ele sempre me dizia, vou atender porque o pedido não é seu, vereador, o pedido é da população. Então, prefeita, eu tenho mais 2 minutos e 45, eu quero lhe fazer um pedido. Quero lhe fazer um pedido, prefeita. Porque eu vou colocar esse vídeo no Facebook para ver se a senhora me vê. Eu quero pedir para a senhora, prefeita, para se desarmar, abrir seu coração. Vamos ajudar a nossa cidade, a cidade a qual a senhora administra. Eu desejei sucesso aqui para o seu governo, na abertura do ano legislativo, e disse que o seu sucesso era o nosso sucesso. E disse que o nosso sucesso, que eu não me referia, vereador Michel, é o sucesso da cidade. E a senhora parece que não ouviu o nosso recado. O recado do vereador Amaury, do vereador Adriano, dos vereadores que estão aqui presentes, do vereador Santos, que mostrou com muito respeito a sua indignação, mas não é o vereador Santos, prefeita. É a população que cobra do vereador Sanderson. Porque eu digo e repito, com raras exceções, o seu secretariado é todo de fora da cidade, não tem compromisso com as pessoas, não anda no dia a dia da cidade. Mas a senhora é daqui. A senhora mora na cidade. A senhora, quando assumiu a prefeitura, tinha um ideal e se distanciou do seu ideal. Se distanciou das pessoas. Se distanciou da cidade. E se distancia também dos servidores. Porque eu vi vários e vários vídeos, quando a senhora era candidata, que a senhora dizia que o servidor estaria em primeiro lugar. Então, cumpra a sua palavra, prefeita. Não falte com a verdade mais uma vez. Receba as pessoas. Receba o comando de greve. Recebam a comissão de vereadores desta casa e peça ao vereador, vindo presidente, que também, na última greve, foi um interlocutor para acabar com o movimento grevista. O senhor tem uma responsabilidade, senhor presidente, como líder do parlamento. O senhor deve facilitar, sim, os meios de comunicação, já que no Poder Executivo não existe. E rogo, prefeita, e peça a Deus que na noite de hoje entre nos seus sonhos e ajude a senhora a tomar a medida certa, qual seja, receber os servidores e encerrar essa greve.